Alessandro Moretti, o temido chefe da família Moretti em São Paulo, só queria agradar a filha de 3 anos da governanta quando prometeu a ela 3 desejos. Ele esperava que Emma pedisse uma boneca, um vestido bonito ou algum brinquedo caro. Mas no momento em que a menininha falou seu primeiro desejo, o chefe da máfia ficou paralisado. Segundos depois, o homem que aterrorizava toda São Paulo teve que virar o rosto para esconder as lágrimas que nunca imaginou que ainda pudesse derramar. Porque Alessandro não fazia ideia de que aquele desejo inocente estava prestes a expor uma verdade chocante que havia sido enterrada em silêncio por 10 anos, bem dentro de sua própria mansão. Alessandro Moretti tinha construído seu império sobre um único princípio: não confiar em nada que não pudesse ser verificado 2 vezes. Aos 39 anos, estava à frente da família Moretti em São Paulo, um nome pronunciado em voz baixa nos cantos mais sombrios da cidade. Seu pai havia morrido antes de Alessandro completar 20 anos, morto por um homem que tinha compartilhado sua mesa apenas uma semana antes. Seu primo mais velho, que já fora seu aliado mais próximo, tinha desaparecido com 3 milhões de reais e uma lista de nomes que levou a família quase 2 anos para recuperar. Nos 15 anos desde que assumira o império, Alessandro tinha enterrado mais aliados do que a maioria dos homens comparecia a casamentos. A traição havia parado de surpreendê-lo. Havia simplesmente se tornado parte da aritmética. Sua mansão ficava na região dos Jardins, uma fortaleza de pedra cercada por grades de ferro, sensores de movimento e homens que nunca sorriam. Câmeras vigiavam cada canto da propriedade, de ângulos que a equipe da casa nunca havia mapeado. 2 seguranças ficavam no portão da frente a todo momento, mas 2 patrulhavam os jardins. Uma central de segurança particular funcionava 24 horas por dia, numa ala reformada perto da cozinha, embora a maioria dos funcionários acreditasse que era apenas uma velha sala de arquivos. A própria mansão tinha 42 cômodos, 4 lareiras, uma coleção de arte que valia mais do que a maioria das galerias e uma adega catalogada 3 vezes por especialistas diferentes. Ainda assim, os visitantes costumavam descrever a casa da mesma forma: bonita, mas fria. O tipo de frio que não se corrige aumentando a temperatura. Alessandro nunca havia se casado, nunca tivera filhos. Qualquer suavidade que um dia carregara tinha sido guardada havia anos, trancada em alguma gaveta particular junto com a última fotografia de sua mãe. Raramente jantava com alguém, raramente ria. Quando caminhava pelos longos corredores de sua própria casa, os funcionários aprendiam a se afastar sem erguer os olhos. Ele não saberia nomear a maioria deles se perguntado. Governantas, jardineiros, cozinheiros e motoristas atravessavam a propriedade como o clima. Chegavam, trabalhavam, iam embora. Essa era a forma das coisas. Cada assunto prático da casa passava por um único homem, Marco Bellini, mordomo-chefe e administrador das finanças e do pessoal da propriedade. Marco servia a família Moretti havia mais de 10 anos. Conhecia o pedido de vinhos, as declarações fiscais, a escala de segurança, os contratos de manutenção, a folha de pagamento e cada reclamação silenciosa que a equipe já havia sussurrado atrás de portas fechadas. Cuidava de pedidos de folga, questões disciplinares e contratações. Assinava as entregas. Mantinha os livros equilibrados até o último centavo. Atendia o telefone a qualquer hora e nunca havia levantado a voz além de um murmúrio medido. Mais do que qualquer outra pessoa na vida de Alessandro, Marco era absolutamente confiável. Não porque Alessandro o amasse. Alessandro não tinha certeza de que ainda amava alguém, mas porque Marco tinha se tornado indispensável através de uma década de competência silenciosa. E num mundo construído sobre suspeita, a competência silenciosa era a coisa mais próxima de lealdade que um homem podia encontrar. E assim Alessandro Moretti dormia atrás de muros fortificados todas as noites, cercado por empregados que não conseguia nomear, protegido por um homem que nunca tinha realmente enxergado. Uma casa pode conter tudo o que um homem possui e ainda assim não conter nada que pertença a ele. Entre as muitas vidas silenciosas dentro da mansão Moretti, 2 se moviam tão discretamente que a maioria dos convidados nunca as teria notado.
Sofia Carvalho tinha 30 anos e trabalhava na propriedade havia 3 anos. Havia chegado com uma única mala, um conjunto de referências de um hotel que tinha fechado e um rosto cansado demais para sua idade. O marido a deixara antes de a filha nascer. Os pais tinham morrido com 11 meses de diferença, no mesmo inverno, e o único irmão havia sumido de contato tanto tempo atrás que ela nem sabia mais em que estado ele morava. Não tinha ninguém para chamar em uma emergência. Não tinha ninguém para deixar a filha enquanto trabalhava. Quando fez a entrevista para a vaga, quase não mencionou Emma. Tinha medo de que a criança lhe custasse o emprego, mas a mulher que conduzia a entrevista, uma governanta sênior chamada Margarida, ouviu sem interromper, e depois explicou que a propriedade às vezes permitia arranjos de moradia para funcionários de confiança. Sofia chorou baixinho no ônibus de volta para casa naquela tarde. Não de tristeza, mas de um tipo de alívio que já quase havia esquecido que existia. O acordo tinha uma condição, deixada clara e repetida mais de uma vez. Emma podia morar nos aposentos dos fundos com a mãe, mas nunca poderia entrar na residência principal. Os corredores, a biblioteca, a sala de jantar, o escritório, as alas privadas, tudo aquilo era proibido. Emma aceitou essa regra da mesma forma que crianças pequenas aceitam o formato de um cômodo. Simplesmente entendia que algumas portas não eram dela. Sofia era uma das funcionárias mais dedicadas da casa. Levantava antes do sol todas as manhãs e já estava dobrando roupas de cama ou esfregando mármore, quando a maioria dos outros funcionários chegava. Ficava até mais tarde sempre que pediam, o que era frequente. Em muitas noites, só voltava para o pequeno apartamento dos fundos depois que Emma já havia adormecido, e sentava por um instante na beirada da cama estreita, apenas para ver a filha respirar antes de finalmente se deitar. Emma tinha crescido à sombra de uma casa grandiosa, sem nunca realmente viver dentro dela. Conhecia o corredor de serviço e a lavanderia e o pequeno pátio onde os jardineiros almoçavam. Conhecia a porta da cozinha que dava para a horta e o banco de madeira onde as governantas mais velhas descansavam os pés. Não conhecia a escadaria de mármore, nem a biblioteca, nem o escritório, e nunca havia pedido para vê-los. Seus pertences podiam ser contados numa mão, alguns livrinhos de figuras, gastos nas bordas, uma latinha de giz de cera, um coelho de pano com as orelhas remendadas, uma delas costurada 2 vezes com linhas de cores diferentes. Sofia havia ensinado que as coisas podiam ser amadas por muito tempo, sem precisar ser novas. Emma era gentil, educada e incomumente dedicada à mãe. Dizia por favor e obrigada a todos, até aos entregadores. Naqueles primeiros anos, Alessandro Moretti nem sabia que as duas existiam. O primeiro verdadeiro vislumbre de Emma aconteceu numa noite comum de começo de outono, o tipo de noite que ele não teria motivo algum para lembrar em outras circunstâncias. Tinha descido pela escada de serviço saindo do escritório para evitar uma ligação que não queria receber. O corredor de serviço era estreito e fraco, iluminado apenas pelo brilho âmbar que vinha da porta da cozinha à frente. Parou ali, meio escondido pelo batente, porque algo na pequena cena adiante prendeu sua atenção sem permissão. Um jardineiro idoso chamado Tomás estava sentado no banco de madeira perto da porta da horta, o boné no colo, os ombros curvados com o cansaço particular de um homem que havia trabalhado ao ar livre a vida inteira. No banco ao lado sentava uma criança muito pequena, com cabelo claro preso num rabo de cavalo torto. Ela segurava um único biscoito com as 2 mãos como se fosse algo frágil. Alessandro a viu partir o biscoito em 2. Estudou os pedaços por um instante, depois ofereceu a metade maior ao velho jardineiro. Tomás começou a balançar a cabeça, mas a criança empurrou o pedaço em sua direção com tanta calma insistência que ele finalmente aceitou, murmurando algo que Alessandro não conseguiu ouvir. A menininha comeu sua metade menor devagar, um pedacinho de cada vez, como se apressar fosse um insulto ao gesto de dividir. Alessandro ficou no corredor mais tempo do que pretendia. Uma semana depois, no mesmo corredor, em outro horário, encontrou a criança de novo. Dessa vez, ela estava ajoelhada no chão, diante de uma governanta cujo cadarço tinha se soltado. A governanta, uma mulher corpulenta na casa dos 50 anos, ria baixinho
e balançava a cabeça. Os dedinhos da criança eram pequenos demais para a tarefa, e o cadarço escapava por entre eles. Ela tentou 3 vezes, 4 vezes. Sua testa minúscula se franzia com tanta seriedade que Alessandro quase sorriu sem perceber. A governanta finalmente se abaixou e amarrou o cadarço ela mesma, agradecendo a criança com um afago suave na cabeça. A menininha aceitou o agradecimento com um aceno solene, como se uma grande responsabilidade tivesse sido transferida para mãos mais capazes. Naquela noite, sozinho no escritório, Alessandro se pegou olhando para a lareira sem ler os papéis sobre a mesa. Alguns dias depois, viu os sapatos dela. Ela atravessava o pátio atrás da mãe, e a luz bateu nos calcanhares de um jeito que ele pôde ver como as solas estavam finas. Uma quase lisa, a outra rachando na costura. Comentou, quase de passagem, com Sofia. Disse que um dos assistentes podia comprar um par decente até o fim de semana. Sofia agradeceu com educação cuidadosa, depois se ajoelhou ao lado da filha e repetiu a oferta em palavras que uma criança entenderia. Emma escutou, considerou e balançou a cabeça. A mamãe diz que não devemos aceitar coisas caras só porque alguém é rico, disse ela. A voz baixa, mas perfeitamente clara. Os sapatos ainda funcionam. Sofia ficou vermelha. Começou a se desculpar, mas Alessandro ergueu a mão para detê-la. Olhou para a criança tão pequena em seus sapatos tão gastos e sentiu algo desconhecido se apertar no peito. Ficou surpreso. Ficou, contra sua vontade, encantado. A noite que mudou tudo começou como qualquer outra. Alessandro tinha trabalhado até tarde no escritório, mais do que pretendia, e ia até a cozinha buscar um copo d'água quando pegou o corredor de serviço de novo, por hábito. Já não evitava mais esse corredor. Algo nele começara a atraí-lo sem que soubesse explicar por quê. A lavanderia ficava perto do fim do corredor. Sua porta pesada estava fechada, mas o pequeno banco de madeira do lado de fora estava ocupado. Emma estava sentada ali, sozinha. Os pés não alcançavam o chão. O coelho de pano estava sobre o colo, com as orelhas remendadas tortas de tanto ser segurado. Uma mãozinha enrolada na pata do coelho, a outra apoiada sob o queixo. E piscava bem devagar, do jeito que crianças fazem quando estão tentando muito não pegar no sono. Alessandro desacelerou o passo. Não queria assustá-la. Está acordada bem tarde, disse baixinho. Emma ergueu a cabeça e olhou para ele sem alarme. A mamãe ainda não terminou, respondeu. Quero voltar caminhando com ela quando ela acabar. Ela sabe que você está aqui fora. Ela sabe. Disse só mais um pouquinho. Alessandro olhou para o fim do corredor. Pela porta entreaberta do depósito de roupa de cama, conseguia ver Sofia. Ela dobrava lençóis de um carrinho alto e fazia isso devagar. Um braço apoiado na borda da prateleira, como se a prateleira fosse a única coisa a mantê-la de pé. Os ombros retesados contra as costas. A cabeça pendia um pouco abaixo do que o corpo deveria permitir. Mesmo àquela distância, ele conseguia ver que ela trabalhava além do ponto em que a maioria das pessoas já teria parado. Algo se moveu dentro dele, algo que mantivera parado por muito tempo. Lembrou de um cômodo de outra vida e de outra mulher dobrando outro tipo de roupa nas primeiras horas da manhã. Lembrou da forma das costas de sua mãe diante da tábua de passar quando ele era menino, os punhos inchados, a respiração fina. Ela morrera antes de ele ganhar dinheiro suficiente para fazê-la parar. Havia passado 30 anos dizendo a si mesmo que tudo que construíra era por ela. E, no entanto, em algum ponto do caminho, tinha construído uma casa onde outra mãe agora dobrava lençóis, muito depois de a filha já dever estar dormindo. Olhou para Emma. Venha comigo um instante, disse, a voz mais suave do que se lembrava de ter. Levou-a até uma pequena sala de estar próxima ao corredor, um dos espaços pouco usados que a equipe mantinha limpo por hábito. Fez sinal para que ela subisse numa cadeira e ela subiu com cuidado, ainda segurando o coelho. Alessandro tirou 3 cartões em branco de uma gaveta interna da escrivaninha, cor de creme, com uma fina borda dourada, do tipo que usava para correspondência pessoal. Colocou-os lado a lado sobre a madeira polida diante dela. Emma, disse, eu gostaria de fazer uma promessa a você. Pode me pedir 3 desejos, quaisquer 3.
e farei o possível para realizá-los. Emma olhou para os cartões. Olhou para ele. Não tocou nos cartões. Os desejos podem ser para outra pessoa? Perguntou. Uma pergunta pode pesar mais do que uma vida inteira de respostas quando vem de alguém pequeno o bastante para sentar na sua palma. Alessandro não respondeu à pergunta de Emma na hora. Pediu que esperasse e mandou uma das governantas que passava chamar Sofia até a sala de estar. Sofia chegou alguns minutos depois. Ainda enxugava as mãos na frente do avental quando parou na porta e viu os 3 cartões cor de creme sobre a mesa. Os olhos foram dos cartões para a filha, depois para Alessandro, e algo em seu rosto empalideceu. Senhor, começou. Seja lá o que Emma disse, sinto muito. Ela não disse nada de errado, disse Alessandro. Por favor, sente-se. Sofia não se sentou. Olhou para Emma, e Emma sorriu para ela com a calma certeza de uma criança que ainda não entende constrangimento. Prometi a ela 3 desejos, disse Alessandro. Coisas razoáveis. Gostaria que ela pensasse com calma sobre eles e preferiria que você estivesse aqui enquanto isso. Senhor, isso é demais. Por favor, ela tem só 3 anos. Ela recusou um par de sapatos novos semana passada porque disse que não devemos aceitar coisas caras de gente rica. Alessandro disse baixinho. Não creio que precisemos nos preocupar que ela peça demais. Sofia baixou os olhos. Ainda não se sentou. Alessandro se virou de volta para a criança. Emma, disse, já pensou no que gostaria? Emma estudou os cartões por um longo momento. Talvez uma boneca? Ele sugeriu gentilmente. Um vestido novo e bonito? Um quarto cheio de brinquedos? Uma viagem para algum lugar quente? Ela balançou a cabeça a cada ideia. O pequeno gesto educado de uma criança que não queria parecer mal educada. Então ela olhou para cima, para ele. Você disse que os desejos podiam ser para qualquer um. Podem. Ela esticou o braço e tocou o primeiro cartão com a ponta de um dedo. Eu quero que a mamãe tenha um fim de semana inteiro de folga todo mês, disse ela, e continue recebendo o pagamento, mesmo quando não estiver trabalhando. Alessandro sentiu Sofia ficar muito imóvel atrás dele. Emma continuou na mesma voz suave e paciente, como se estivesse explicando algo que deveria ser óbvio. A mamãe sempre acorda antes do sol. Ela trabalha no sábado. Ela trabalha no domingo. Ela diz que descansar custa dinheiro. Olhou para a mãe, depois de volta para Alessandro. E eu só quero uma vez a mamãe dormir, até ficar claro lá fora. E depois a gente pode fazer panquecas quando ela não estiver cansada. Sofia fez um pequeno som atrás dele. Não uma palavra. Algo menor que uma palavra. Alessandro se virou em direção à janela. Não se virou porque estava pensando. Virou-se porque não conseguia, naquele instante, confiar no próprio rosto. A chuva tinha começado enquanto conversavam. Batia no vidro alto num padrão suave e irregular. E além dele, as luzes do jardim queimavam em halos borrados. Ficou ali por um tempo que pareceu longo. Uma mão apoiada no batente da janela, e ele tinha 30 anos de novo, parado à porta de um pequeno apartamento, esperando por uma mãe que voltaria cansada demais para comer o jantar que ele tentara manter quente. Quando finalmente se virou, sua voz estava firme, embora seus olhos não estivessem. Seu primeiro desejo está concedido. O primeiro fim de semana pago chegou 9 dias depois. Sofia não tinha acreditado que realmente aconteceria até ver seu nome retirado das escalas de sábado e domingo, impresso em vez disso, num bloco limpo que dizia folga programada, remunerada. Ficou olhando para a escala por um longo momento antes de dobrá-la com cuidado e guardá-la no bolso do avental. Naquele sábado de manhã, Emma acordou primeiro. Ficou de pé ao lado da cama da mãe por quase 10 minutos, observando pacientemente, esperando pelo pequeno movimento que diria que Sofia tinha permissão de dormir um pouco mais. Não sacudiu o colchão, não subiu na cama, apenas segurou o coelho de pano e esperou, do jeito que aprendera a esperar diante de cada porta fechada da propriedade. Sofia não acordou até a luz pela janela ficar dourada e clara. Quando finalmente abriu os olhos, encontrou a filha já sorrindo para ela. Você dormiu passando do sol. Emma sussurrou, como se anunciasse um pequeno milagre.
Não fizeram nada extravagante naquele dia. Sofia separou moedas suficientes para uma dúzia de ovos e um vidro de melado na quitanda da esquina. Misturaram a massa das panquecas juntas na cozinha pequena, atrás dos aposentos da equipe, Emma despejando enquanto Sofia mexia, metade da farinha caindo onde não deveria. Comeram sentadas no chão porque parecia mais um piquenique daquele jeito. Assistiram a um filme de animação antigo na televisão pequena, um que Sofia tinha adorado quando criança. À tarde, caminharam até a praça pública a 3 quarteirões da mansão, e Emma insistiu que gente grande também merecia andar de balanço. E Sofia, rindo, se deixou empurrar. Não conseguia lembrar a última vez que suas pernas tinham se sentido tão leves. Na segunda-feira de manhã, Emma voltou à propriedade com um papel dobrado, guardado com cuidado entre as páginas de um dos livrinhos de figuras. Sparrow diante da porta do escritório até Alessandro abri-la, ele mesmo, o que quase nunca fazia. Ergueu o papel para ele com as 2 mãos. Para você, disse, porque você deu o desejo. Ele o desdobrou devagar na escrivaninha. Era um desenho a giz de cera, 2 figuras de palito. A maior estava deitada sob um cobertor azul largo, olhos fechados, boca curvada numa linha que claramente pretendia ser um sorriso. A figura menor estava de pé, ao lado da cama, com cabelo claro e sapatos vermelhos brilhantes. Acima delas, no canto superior, um grande sol amarelo florescia tão grande quanto tudo o mais na folha. No topo, nas letras cuidadosas e desiguais de uma mãe ajudando uma mãozinha a encontrar as formas certas, 4 palavras estavam escritas. Mamãe dormiu até tarde. Alessandro olhou para o desenho por um longo tempo. Não o pendurou. Não o colocou na prateleira ao lado das fotografias emolduradas de sócios e velhos aliados. Em vez disso, abriu a gaveta de cima da escrivaninha, deitou o papel plano e fechou a gaveta com cuidado, como quem fecha um livro que não quer emprestar. Mais tarde naquela tarde, cruzou com Emma no corredor e parou. Já pensou nos seus outros 2 desejos? Perguntou. Emma inclinou a cabeça. Considerou a pergunta com a mesma atenção solene que dava a tudo. Ainda não, disse. A mamãe ainda está usando o primeiro. Alessandro se pegou sorrindo, antes de lembrar quanto tempo fazia desde a última vez que tinha feito isso. Marco Bellini chegou ao escritório na terça-feira à noite, carregando uma pasta fina e uma expressão de preocupação medida. Bateu 2 vezes, esperou permissão e entrou com a competência silenciosa que 10 anos de serviço tinham polido até virar uma espécie de arte. Colocou a pasta no canto da mesa de Alessandro, não se serviu de café e ficou de mãos entrelaçadas na frente do corpo até Alessandro erguer os olhos. Você parece incomodado, Marco. Não incomodado, senhor. Cauteloso. Alessandro fechou o livro-caixa que estava lendo. Sente-se. Marco sentou. Não abriu a pasta de imediato. Quero levantar algo com o senhor, e prefiro fazer isso agora do que depois. Diz respeito à governanta, a senhorita Carvalho. A expressão de Alessandro não mudou, mas a mão pausou brevemente contra a borda da mesa. Continue. Investiguei o histórico de trabalho dela depois que o arranjo do fim de semana foi confirmado. Prática padrão, nada mais. Encontrei algo que achei que o senhor deveria saber. Marco pousou a ponta de um dedo sobre a pasta sem abri-la. Nos últimos 2 anos, a senhorita Carvalho entrou em contato com o setor de pagamentos 4 vezes distintas. Cada vez perguntava sobre licença remunerada para funcionários de longa data, se existia, se ela se qualificaria, se dias não usados poderiam ser levados para o ano seguinte. Ele deixou uma pequena pausa. Não estou trazendo isso para acusar ninguém, senhor. Quero que isso fique claro. Então por que está trazendo isso? Marco baixou os olhos por um instante, do jeito que um homem faz quando quer parecer relutante em falar. A criança tem 3 anos, senhor. 3. Quando ouvi o que ela pediu, confesso que fiquei comovido. Qualquer um ficaria. Mas venho pensando nisso desde então, e não consigo fazer a conta fechar na cabeça. Um desejo de fim de semana remunerado, formulado exatamente como um adulto formularia, vindo de uma garota que ainda nem sabe amarrar o próprio cadarço sozinha. Ele ergueu os olhos de novo. Crianças repetem o que ouvem.
Só me pergunto se a senhorita Carvalho vem repetindo certas coisas ao alcance dos ouvidos da filha. Talvez há algum tempo. Talvez esperando que um dia o ouvido certo acabasse escutando. Deixou o silêncio fazer o resto do trabalho. Alessandro não respondeu de imediato. Olhou além de Marco, para a gaveta fechada da escrivaninha, onde um desenho a giz de cera repousava dobrado sob um mata-borrão de couro. Pensou na voz cuidadosa e paciente de Emma, e no jeito que ela recusara sapatos e biscoitos e conforto com a mesma calma certeza. Não acreditava no que Marco estava sugerindo. Não queria acreditar, mas a suspeita nunca fora algo que Alessandro Moretti conseguisse desligar por vontade própria. Tinha visto um primo abraçá-lo numa semana e esvaziar suas contas na seguinte. Tinha visto um amigo aceitar um presente numa terça-feira e testemunhar contra a família numa sexta. Tinha visto toda coisa suave em sua vida ser usada contra ele, repetidas vezes, até a própria suavidade passar a soar como um aviso. Agradeço sua discrição, Marco. Claro, senhor. Pegue o arquivo dela, cada anotação, cada pedido, cada mudança de escala. Quero isso na minha mesa até amanhã de manhã. Sim, senhor. Marco se levantou, inclinou a cabeça e saiu da sala sem mais uma palavra. Marco entregou o arquivo pessoalmente na manhã seguinte, pouco antes das 9 horas. Colocou-o no canto da mesa com a mesma precisão cuidadosa que trazia a toda a tarefa. Depois deu um passo atrás e cruzou as mãos. Tudo o que o senhor pediu. Tomei a liberdade de organizar em ordem cronológica. Alessandro abriu a pasta sem uma palavra. O arquivo tinha sido preparado com a fluidez minuciosa de um homem que já havia feito esse tipo de trabalho uma centena de vezes. Cada página etiquetada, cada data sublinhada, cada anexo com uma pequena nota na letra cuidadosa e sem pressa de Marco. A primeira sessão confirmava o que Marco já havia relatado. 4 consultas distintas ao setor de pagamentos, ao longo de cerca de 2 anos. Cada uma perguntando, com palavras ligeiramente diferentes, sobre licença remunerada para funcionários antigos. Nenhuma delas fora grosseira, nenhuma exigira nada, mas tinham se repetido. A segunda sessão era mais danosa. Segundo os registros, Sofia havia sido formalmente oferecida fins de semana de folga, programados em 6 ocasiões distintas ao longo dos últimos 3 anos. Em cada caso, o arquivo anotava: ela recusara voluntariamente o descanso oferecido em troca de horas extras remuneradas. Cada fim de semana recusado carregava uma assinatura digital confirmando sua aceitação da troca. Cada assinatura vinha acompanhada de uma nota pequena e organizada na letra de Marco. Funcionária, prefere compensação adicional, confirmado verbalmente. Assinado sob testemunha. As notas eram calmas. Eram razoáveis. Eram exatamente o que um administrador diligente registraria. Alessandro leu tudo. Depois leu de novo. Pousou a pasta e apoiou as pontas dos dedos na borda da mesa. Não olhou para Marco. Não precisava. Marco já dizia, baixinho: não estou tirando nenhuma conclusão, senhor. Só estou apresentando o que o registro mostra. Deixe comigo. Claro, senhor. Marco se retirou com a mesma fluidez com que havia entrado. Por muito tempo depois que a porta se fechou, Alessandro não se moveu. Girou a cadeira e olhou para a janela alta, depois para a lareira, depois para a gaveta fechada de cima da escrivaninha. Por fim, abriu a gaveta. O desenho a giz de cera estava exatamente onde o havia deixado. 2 figuras de palito, um cobertor azul, um sol tão grande quanto tudo o mais na folha. Mamãe dormiu até tarde. Ficou olhando o desenho por um longo momento. Algo na pasta não se encaixava. Sentia isso do jeito que um bom soldado sente um passo errado atrás dele no escuro, mas não conseguia apontar o quê. Cada data batia. Cada assinatura estava limpa. Cada nota lia exatamente como uma nota honesta deveria ler. E, no entanto, o desenho na folha à sua frente não soava como uma criança que tinha sido instruída. Soava como uma criança que vinha observando a mãe de perto demais, por tempo demais. Tentou manter as 2 verdades na cabeça ao mesmo tempo. Não conseguiu. Uma delas tinha que ser mentira. Devagar, outra suspeita começou a se mover ao lado da primeira.
e não conseguia decidir qual das duas o assustava mais. Ou Sofia havia moldado a filha num pequeno instrumento cuidadoso, ou alguém tinha moldado o arquivo sobre sua mesa para parecer exatamente como ele agora o via. Não sabia qual possibilidade queria acreditar. No fim da tarde, tomou uma decisão da qual já se arrependia pela metade. Pediu a uma das governantas que dissesse à senhorita Carvalho para ir até a biblioteca depois do turno. Sofia chegou à biblioteca pouco depois das 20 horas. Havia trocado o avental de trabalho, mas não tivera tempo de trocar o uniforme. O cabelo preso num coque apressado. Parou na porta ao ver a pasta aberta na mesinha, ao lado da poltrona de Alessandro, e algo em sua postura se endireitou. O senhor queria me ver. Por favor, entrei. Sente-se. Ela entrou, mas não sentou. Ficou de pé com as mãos entrelaçadas na cintura, exatamente do jeito que fora treinada a ficar diante de empregadores que podiam demiti-la sem aviso. Alessandro não a pressionou. Fez um gesto em direção à pasta. Estive revisando seu arquivo funcional, senhorita Carvalho. Gostaria de lhe perguntar sobre algumas coisas diretamente, em vez de por meio de outra pessoa. Sim, senhor. Ele virou a pasta para que ela pudesse ver. Bateu o dedo na primeira sessão. Você entrou em contato com o setor de pagamentos 4 vezes nos últimos 2 anos. Perguntou sobre licença remunerada para funcionários antigos. Correto? Sim, senhor. Posso perguntar por quê? A garganta de Sofia se moveu antes da voz. Outra governanta, Margarita, me disse uma vez que funcionários que estivessem aqui há tempo suficiente podiam se qualificar para folga remunerada. A pré-escola da Emma teve um fim de semana em família na primavera passada. Eu queria ir. Perguntei se eu teria direito. Ela pausou. O Sr. Bellini me disse que não. Perguntei de novo alguns meses depois, esperando que algo tivesse mudado. Ele me disse a mesma coisa. Parei de perguntar depois da 4ª vez. Alessandro virou a página. Segundo este arquivo, foram formalmente oferecidos a você 6 fins de semana de folga ao longo dos últimos 3 anos. Cada vez, você recusou voluntariamente em troca de pagamento adicional. Sua assinatura confirma cada um. Sofia olhou para a página. Por um momento não disse nada, apenas leu. Então seu rosto mudou. Não foi a mudança de uma pessoa pega numa mentira. Foi mais lenta que isso. E mais silenciosa e muito mais dolorosa de assistir. Foi a mudança de uma pessoa que acabou de entender, pela primeira vez, exatamente do que está sendo acusada. Ergueu os olhos para ele. Senhor, disse, a voz muito cuidadosa, eu nunca assinei nenhum desses formulários. Alessandro não respondeu. Ela olhou de volta para a pasta. Olhou para as notas organizadas na letra de marco. Olhou para as assinaturas digitais que não eram dela. Depois olhou de volta para ele, e dessa vez sua voz não foi nada cuidadosa. O senhor acredita que eu ensinei ela a dizer aquelas coisas, senhorita Carvalho? Acredita que ensinei minha filha de 3 anos a ficar na sua frente e pedir um fim de semana remunerado para que o senhor ficasse comovido o bastante para conceder? É isso. Estou fazendo perguntas. Não estou acusando. O senhor está acusando. Ela levou a mão à gola e desafixou o pequeno crachá de identificação preso ali. Colocou-o na mesa ao lado da pasta. Não bateu com ele. Pousou-o com a mesma delicadeza com que pousara cada prato e cada lençol dobrado nessa casa por 3 anos. Posso suportar trabalho pesado, senhor. Suportei a vida inteira, mas não vou permitir que o amor da minha filha por mim seja investigado como um acordo de negócios. Virou-se em direção à porta. Senhorita Carvalho, vou terminar a semana. Depois eu e Emma vamos embora. Há uma ferida que só o inocente pode carregar, e é a ferida de ser desacreditado por alguém que havia começado a importar. Sofia não terminou a semana. Foi embora até a tarde seguinte. Fez as malas em silêncio. Havia muito pouco para embalar. Alguns livrinhos de figuras empilhados na ordem que Emma gostava de ler. A latinha de giz de cera, a tampa amassada de tanto sentar em cima, o coelho de pano remendado, que Emma se recusou a soltar da mão, os sapatos gastos que Emma ainda usava e o segundo par que Sofia tinha comprado, usado 2 invernos atrás e nunca teve coragem de jogar fora. Emma não entendia por que estavam fazendo as malas.
Ficou parada na pequena porta dos aposentos da equipe, com o coelho contra o peito, observando a mãe dobrar roupas com mãos que não paravam de tremer. Sofia já havia enxugado o rosto 2 vezes. Emma não perguntou por quê. Só apertou mais o punho na pata do coelho, até a orelha remendada dobrar contra o queixo. Uma vez, baixinho, disse: "Mamãe?" Sofia se virou para que a filha não a visse. "Está tudo bem, meu amor. A gente vai para casa por um tempo. A gente vai voltar?" Sofia não respondeu. Antes de partir, levou uma sacola de papel grande até a casa principal e deixou-a sobre a mesa da cozinha. Alessandro tinha pedido a um dos assistentes que a comprasse semanas antes, depois de notar o estado dos pertences de Emma. Dentro havia um casaco de inverno pequeno, um par apropriado de botas infantis, um conjunto de lápis de desenho novos e um cobertor macio com coelhos estampados na borda. Sofia nunca tinha aberto a sacola, nunca sequer a levara para os aposentos da equipe. Em cima, deixou um bilhete dobrado, letra cuidadosa, sem assinatura. "Senhor Moretti, obrigada por tentar ser gentil. Emma precisa aprender que gentileza não pode vir acompanhada de suspeita. Por favor, dê isso a outra criança." Depois pegou Emma pela mão e a levou pelo portão de serviço. Alessandro só soube que tinham ido embora 1 hora depois, quando uma governanta veio procurar as chaves da cozinha. Foi até a cozinha ele mesmo. Ficou parado ao lado da sacola de papel por um longo momento antes de abri-la. Tudo intocado. O casaco ainda com as etiquetas. As botas ainda com o papel de seda. O cobertor dobrado do jeito que tinha vindo da loja. Sob o papel de seda, no fundo da sacola, encontrou os sapatos velhos de Emma. Ergueu-os com as 2 mãos. Os saltos tinham rachado mais ao longo de uma costura. As solas estavam quase lisas. Estavam colocados lado a lado, cadarços enfiados para dentro, do jeito que uma criança deixa os sapatos no fim do dia, quando é ensinada a manter suas coisinhas em ordem. Dentro do sapato esquerdo, dobrado com cuidado em 4 e enfiado até o fundo, junto à ponta, estava o desenho a giz de cera. Mamãe dormiu até tarde. Alessandro sentou devagar na cadeira mais próxima, os sapatinhos gastos ainda nas mãos, e por muito tempo não se moveu. Depois subiu até o escritório, abriu sua linha privada e fez 2 ligações. A primeira, para o auditor em quem mais confiava. A segunda, cancelando todos os compromissos agendados para a semana seguinte. Algumas verdades só começam a aflorar quando a pessoa que você tratou mal já não está na sala para se defender. Era quase 22 horas quando bateram à porta da biblioteca. Alessandro ainda estava acordado, ainda na escrivaninha, os sapatinhos gastos pousados numa das bordas e a pasta de marco na outra. Não a tinha aberto de novo. Mal se movera em 3 horas. "Entre." A porta se abriu devagar, e Margarida Alves entrou. Era uma mulher pequena e robusta, na casa dos 50 e poucos anos, o cabelo grisalho preso no mesmo coque apertado que usava desde que alguém na propriedade conseguia se lembrar. Servia a casa dos Moretti havia mais de 10 anos. Fora ela quem entrevistara Sofia. Fora ela quem dissera a Sofia que uma criança às vezes podia morar nos aposentos dos fundos. Nunca tinha falado com Alessandro em seu escritório particular antes e não passou da soleira agora. "Senhor", disse, "posso entrar, por favor?" Fechou a porta atrás de si com as 2 mãos. Olhou uma vez por cima do ombro, do jeito que alguém olha quando teme estar sendo seguido. Depois caminhou até a mesa e ficou de pé diante dela, os dedos entrelaçados com força na cintura. "Eu não teria vindo, senhor", disse, "mas a senhorita Carvalho foi embora, e não acho que devesse ter sido ela a sair." Alessandro ergueu os olhos. "Sente-se, Margarida. Prefiro ficar de pé, se não houver problema." Ele assentiu. Ela respirou fundo e se firmou. 3 invernos atrás, meu marido precisou operar o coração. Não foi programado. Pedi ao Sr. Bellini 4 dias de licença remunerada. Eu já estava aqui havia 7 anos e acreditava que tinha direito a algo. Ele me disse que o pedido tinha sido negado. Disse que a política não permitia. Alessandro não disse nada. 1 semana depois, eu estava esvaziando a lixeira ao lado do escritório dele. Encontrei meu pedido sem assinatura.
Nunca lançado no sistema. Tinha sido jogado fora no mesmo dia em que entreguei. A voz dela não tremeu, mas os olhos brilharam. Não disse nada, senhor. Fiquei com medo. Meu marido se recuperou. Eu precisava do emprego. Mas depois disso, comecei a observar. Ela enfiou a mão no bolso fundo do cardigã e tirou um pequeno caderno. Tinha capa de tecido macio, gasta nos cantos, e um elástico ao redor para manter as páginas fechadas. Colocou-o na mesa. Anotei tudo, disse. Cada pedido que ouvi ser negado. Cada pessoa que ouviu dizer que a regra vinha do Senhor. Cada mensagem que a equipe mandava entre si quando um pedido de folga desaparecia. Guardei isso porque tinha esperança de que um dia alguém perguntasse. Alessandro deslizou o elástico do caderno com dedos cuidadosos. Virou as páginas. Nomes, datas, pequenas frases nas margens. Um jardineiro a quem negaram um dia de velório. Um cozinheiro a quem negaram uma véspera de Natal. A esposa de um motorista no hospital. Uma jovem empregada cuja irmã tinha sofrido um acidente de carro. Ao lado de cada registro, na letra firme de Margarida, as mesmas 3 palavras apareciam repetidas vezes. Senhor Bellini disse. Ele virou outra página. E outra. O nome de Sofia aparecia 17 vezes. Uma casa começa a desmoronar a partir do momento em que uma pessoa finalmente decide escrever a verdade. Alessandro não convocou Marco naquela noite. Havia passado tempo demais à frente de uma família perigosa para cometer o erro de mostrar raiva antes de entender o terreno sob seus pés. A raiva só avisaria Marco. O silêncio o manteria parado. Em vez disso, antes mesmo de Margarida chegar ao corredor fora da biblioteca, Alessandro já erguia a linha privada. Até meia-noite, 3 homens tinham chegado à propriedade pelo portão de serviço. 2 eram auditores forenses que ele já usara 2 vezes para assuntos sensíveis da família. Nenhum jamais falara publicamente de seu trabalho. O terceiro era Nico, um especialista em sistemas de fala mansa que crescera a 2 ruas de Alessandro e que, se pedido, atravessaria o fogo pela família sem parar para perguntar por quê. Alessandro deu 3 instruções. Canguelem todas as contas às quais Marco Bellini tem acesso, cada livro-caixa, cada escala, cada arquivo pessoal, cada gravação de câmera. Façam isso sem tocar na interface que ele vê. Quando ele sentar no terminal amanhã de manhã, tudo deve parecer exatamente como ele deixou. Mas nada que ele digitar poderá ser salvo. Nico assentiu uma vez e desapareceu em direção à ala administrativa. Vocês 2, Alessandro disse aos auditores, vão trabalhar na sala pequena de reuniões. Quero o sistema de pessoal da casa, comparado linha por linha com isto. Colocou o pequeno caderno de Margarida sobre a mesa. Cada data, cada nome. Especialmente os 17 registros da senhorita Carvalho. O auditor sênior pegou o caderno do jeito que um cirurgião pega um instrumento. Até quando, senhor? Até o café da manhã. Trabalharam a noite inteira. Alessandro não dormiu. Ficou no escritório com a porta aberta um palmo, para que qualquer mudança na casa chegasse até ele. Ouviu a propriedade respirar ao redor dele pela primeira vez em anos e percebeu quão pouco daquilo já tinha realmente escutado. Às 6h40 da manhã, o auditor sênior veio até a porta. Carregava uma impressão grossa o bastante para exigir as 2 mãos. Senhor, o senhor vai querer ver isto. Alessandro limpou a mesa. O auditor pousou as páginas e as virou uma por uma. Sofia Carvalho tinha enviado 17 pedidos de folga por escrito ao longo de 3 anos. Todos os 17 haviam sido recebidos no sistema com um carimbo de horário válido. Todos os 17 tinham então sido alterados minutos depois de chegarem, alguns marcados como retirados pela funcionária. Outros reclassificados como trocas voluntárias de turno, 6 tinham simplesmente sido apagados e reinseridos depois, na mesma noite, como ofertas que ela teria recusado em troca de pagamento extra. Cada alteração tinha sido feita sob uma única senha de administrador, Marcos. Muitas das mudanças aconteceram entre 1h e 3h da manhã, horas em que nenhum trabalho legítimo de escala jamais era feito. O auditor virou outra página. Tem mais uma coisa, senhor.
A regra que proíbe funcionários da casa de usar os veículos da propriedade para transporte pessoal. Vasculhamos todo o manual aprovado, toda circular assinada, toda a ata de reunião dos últimos 12 anos. Ela não existe. Nunca foi aprovada pelo senhor. Aparece no manual de instruções da equipe como um adendo escrito à mão pelo senhor Bellini, apresentado como diretriz pessoal sua. Alessandro ficou olhando para as páginas por um longo momento. Pensou numa menininha de sapatos gastos caminhando na chuva porque a mãe acreditava que não tinha permissão para aceitar uma carona. Quando sua voz veio, foi baixa. Deixem tudo comigo. O auditor se retirou. Alessandro não parou nos arquivos de pessoal. Instruiu os dois auditores a passarem em seguida para as finanças da casa. Queria cada livro-caixa, cada fatura, cada transferência, cada pedido de reembolso que Marco Bellini tivesse aprovado nos últimos 3 anos, colocado sobre uma mesa onde um homem pudesse ver a forma inteira de tudo aquilo de uma vez. No fim da tarde, a pequena sala de reuniões estava cheia de papel. O auditor sênior estava de pé à cabeceira da mesa, com as mangas arregaçadas até o cotovelo. A expressão dele tinha mudado em algum momento do dia, e Alessandro percebeu a mudança assim que entrou na sala. Já não era o rosto de um homem revisando irregularidades de escala. Era o rosto de um homem que tinha encontrado algo muito mais antigo e muito mais frio escondido embaixo. Senhor, disse, o senhor deveria se sentar para isso. Alessandro não se sentou. O auditor começou por uma ponta da mesa. Por cerca de 3 anos, pequenas quantias vêm saindo do orçamento operacional da propriedade. Nenhuma grande o bastante, sozinha, para levantar suspeita. Uma fatura de reparo inflada em 7%. Um contrato de paisagismo aumentado em algumas centenas de reais a cada trimestre. Um pedido de vinho cobrado 2 vezes. Uma vez pelo fornecedor correto, outra por uma espécie de subsidiária fantasma. Individualmente, nada. Somado, ao longo de 3 anos, mais de 2 milhões de reais. Virou para a pilha seguinte. Todo pagamento desviado passa por uma de 4 empresas de fachada. À primeira vista, parecem não ter relação. Mas quando rastreamos seus agentes registrados, seus endereços de escritório e os contadores que apresentavam suas declarações, todas as 4 acabam ligadas a uma única entidade controladora. Bateu o dedo na página impressa. A entidade controladora pertence à família Romano. Alessandro sentiu algo dentro de si ficar muito imóvel. Os Romano. Conhecia o nome do jeito que um homem conhece o nome da doença que matou o pai. Os Romano vinham rondando o território dos Moretti havia anos. Cautelosos, pacientes, nunca provocando uma resposta total, sempre esperando por um momento de fraqueza. 2 vezes nos últimos 18 meses, carregamentos que Alessandro acreditava estarem perfeitamente protegidos haviam dado errado exatamente no ponto errado da rota. Uma vez, uma reunião que ele achava conhecida por apenas 4 pessoas tinha terminado com 2 dessas 4 mortas num estacionamento. Ele culpara a si mesmo. Culpara o descuido. Nunca culpara o homem que trazia seu café todas as manhãs. Continue. O auditor respirou devagar. O dinheiro é a parte menor, senhor. Quando cruzamos as datas dos pagamentos desviados com os registros da Central de Segurança, aparece um padrão. Em cada um dos dias em que um pagamento era roteado para uma fachada dos Romano, o senhor Bellini acessava a escala de segurança, o cronograma de transporte ou sua agenda pessoal dentro das mesmas 24 horas. Ele pousou 3 folhas sobre a mesa. Ele não estava roubando do senhor. Estava sendo pago por informação. O desvio era o frete. O verdadeiro produto era o senhor. Alessandro olhou para os papéis. 10 anos. 10 anos de café silencioso trazido até sua mesa. 10 anos. De uma voz familiar ao seu ombro murmurando como sempre murmurava, como o senhor desejar. 10 anos de uma cobra vestida com a forma de um amigo. Fechou os olhos por uma respiração. Quando os abriu, sua voz estava perfeitamente nivelada. Quem mais sabe o que vocês encontraram? Ninguém, senhor. Só nós 3 nesta sala. Mantenham assim até eu dizer o contrário. Algumas traições são tão antigas que, quando você finalmente as vê,
Já sobreviveram a toda a amizade que você achava que tinha. Os auditores ainda guardavam os arquivos quando Alessandro se virou para Nico. Puxe todas as câmeras do corredor fora do meu escritório particular. 6 meses para trás, tudo. São quase 100 horas de gravação, senhor. Então começamos hoje à noite. Instalaram-se no pequeno anexo de segurança atrás da cozinha, uma sala onde Marco nunca fora convidado a entrar. 2 monitores, 2 cadeiras, uma jarra de café que nenhum dos dois tocou. Nico passava as gravações em 4 vezes a velocidade normal e desacelerava sempre que uma figura aparecia no quadro. Por quase 2 horas, não viram nada fora do comum. Governantas de manhã cedo, um jardineiro carregando ferramentas pela porta errada. O próprio Alessandro entrando e saindo em horários esperados. Depois, num carimbo de horário de 4 meses atrás, a mão de Nico foi até o teclado. Senhor. O quadro mostrava o corredor diante do escritório particular às 23h43. A porta do escritório estava fechada. O corredor estava vazio, exceto por uma única figura ajoelhada no mármore, com um balde ao lado e um pano molhado na mão. Sofia. Ela esfregava uma mancha perto do rodapé. O uniforme amarrotado nas mangas. Mesmo pela imagem de baixa resolução, Alessandro conseguia ver como ela estava cansada. Mergulhou o pano no balde, torceu e pressionou de novo contra o mármore com a determinação lenta de alguém que já estava de pé havia 14 horas. Então a porta do escritório se abriu. Marco saiu. Fechou a porta atrás de si com o silêncio cuidadoso de um homem que não queria ser ouvido. Não carregava nada visível nas mãos, mas guardou algo no bolso interno do paletó antes de virar para o corredor. Congelou ao vê-la. Sofia ergueu os olhos. Por talvez 2 segundos, os dois se encararam. A expressão de Sofia não mudou. Estava cansada demais para se importar. Acostumada demais com homens dessa casa passando por corredores em horas estranhas para dar importância a isso. Baixou os olhos e voltou a esfregar. Marco passou por ela sem uma palavra. Não olhou para trás, mas na metade do corredor, na borda do quadro, olhou por cima do ombro. A câmera capturou seu rosto por 1 segundo claro. Não estava com raiva. Estava calculando. Nico congelou a gravação. Alessandro ficou olhando para a imagem parada por um longo momento. Ela não sabia o que estava vendo. Não, senhor. Ela continuou esfregando, mas ele sabia que ela o tinha visto. Sim, senhor. Alessandro se levantou da cadeira e caminhou devagar até a janela pequena. Lá fora, os jardins da propriedade jaziam quietos sob as luzes de segurança. Em algum lugar além daquelas luzes, num pequeno apartamento que ainda não tinha encontrado, uma mulher dobrava as roupas da filha de 3 anos numa mala e tentava explicar por que uma casa onde tinham vivido por 3 anos já não era segura. Pensou no arquivo sobre sua mesa. 17 pedidos apagados, não espalhados uniformemente ao longo de 3 anos, concentrados, amontoados nos últimos 4 meses. Pensou nos turnos duplos intermináveis dados a uma mulher que mal conseguia ficar de pé, no fim de semana em família da pré-escola de Emma, que ela fora informada não poder frequentar, nas caronas na chuva que ela fora informada que era proibido aceitar. Marco não tinha estado punindo-a por ser pobre. Estava tentando quebrá-la. Queria-a exausta o bastante para deixar a propriedade por conta própria, para que o que ela tivesse visto naquele corredor saísse pelo portão de serviço junto com ela e nunca formasse uma frase diante do ouvido errado. E o que ele não tinha previsto, o que nenhum livro-caixa em sua letra cuidadosa jamais havia contabilizado, foi uma menina de 3 anos, de sapatos gastos, que pedira a um chefe da máfia um único fim de semana pago por mês para que a mãe finalmente pudesse dormir depois do nascer do sol. Uma crueldade arquitetada em silêncio pode ser desfeita por uma bondade pequena demais para ser considerada ameaça. Marco Bellini havia sobrevivido 10 anos na casa dos Moretti, confiando acima de tudo em um instinto. Sabia quando a temperatura de um ambiente mudava, mesmo que ninguém ali tivesse dito uma palavra. No fim da manhã, a temperatura tinha mudado. Seu terminal de administrador respondia uma fração de segundo mais devagar do que deveria. Uma pasta que ele abrira às 8h42 voltou como somente leitura quando tentou salvar.
Uma reunião trimestral de finanças da qual fazia parte, havia 3 anos, tinha, às 9h15, sido remarcada pelo calendário interno, sem seu nome na lista de convidados. O carro do auditor sênior, que nunca aparecia na propriedade sem aviso prévio, estava estacionado na entrada de serviço desde antes do amanhecer. Marco não reagiu. Não levantou a voz. Não ergueu os olhos do livro-caixa por mais do que um instante. Mas às 11 horas já se movia. Trancou a porta do escritório. Abriu o pequeno cofre de piso atrás do aparador e retirou 3 passaportes em 3 nomes diferentes, um maço de notas sem marcação e um envelope fino de códigos de conta numerados. Colocou tudo numa maleta de couro sem distinção. Guardou-a debaixo da mesa. Depois ligou para um número que memorizara tão completamente que nunca o havia anotado. A ligação foi atendida no segundo toque. Ele sabe do dinheiro, disse Marco baixinho. Talvez não tudo, mas o suficiente. A voz do outro lado era calma. Então você sai hoje à noite. Vou sair, mas antes preciso cortar a ponta solta. A governanta? Ela me viu sair do escritório dele há 4 meses. Na época não entendeu. Pode entender agora, se a pessoa certa fizer a pergunta certa. Uma pausa. Faça o que precisa fazer. Faça parecer coisa dela. Marco desligou o telefone. Já tinha se preparado para essa possibilidade. No fundo falso de um arquivo, guardava um envelope com R$40 mil em notas usadas, um documento de identidade falso com a foto de Sofia reimpressa de forma tosca a partir do arquivo pessoal dela, e 3 documentos fotocopiados que, juntos, sugeririam a qualquer investigador que Sofia Carvalho estivera em contato com a família Romano havia mais de um ano. Ele plantaria isso entre os pertences dela antes que fosse embora. Depois faria uma denúncia anônima ao próprio setor de segurança interna da família e desapareceria durante a confusão. Se Alessandro passasse as próximas 48 horas investigando uma espiã falsa, não estaria caçando o verdadeiro traidor. Marco fez sinal para 2 dos homens externos em sua folha de pagamento e deu uma única instrução baixa. Tragam ela para o galpão do lado oeste. A criança também. Não machuquem. Preciso colocar itens na bolsa dela antes que mais alguém revise. Às 11h40 da manhã, Sofia carregava os últimos pertences de Emma em direção ao portão de serviço. Emma caminhava meio passo atrás, uma mão presa ao coelho, a outra segurando um papel dobrado que se recusara a deixar no apartamento. Era outro desenho a giz de cera. Este mostrava 3 figuras sob um sol menor. E Emma ainda não tinha decidido se tinha permissão de dar aquilo a alguém. Os 2 homens surgiram no fim do corredor sem som. Sofia teve um único instante para reconhecer o que estava vendo. Ficou na frente de Emma. Não gritou. Seu primeiro pensamento, como sempre fora, foi pela filha. Sussurrou. Segura na mamãe. E Emma, entendendo sem precisar ser instruída, apertou os dedinhos no tecido do casaco de Sofia. Um dos homens estendeu a mão para o braço de Sofia. O desenho de Emma escorregou dos dedos dela. O papel dobrado flutuou uma vez contra o mármore e pousou perto do rodapé, meio aberto, um canto de giz de cera voltado para cima, 3 figuras de palito, um sol, cabelo claro, sapatos vermelhos brilhantes. Foram levadas pela porta de serviço até a traseira de um veículo, em espera, em menos de 30 segundos. O corredor voltou ao silêncio. O desenho jazia no chão, pequeno e vívido, esperando pela única pessoa na casa que reconheceria o que aquilo significava. Um predador que trama contra uma mãe esquece o que acontece quando alguém finalmente começa a procurar pela criança. A ligação chegou a Alessandro às 11h52. A voz de Margarida na linha interna estava fina e trêmula. Senhor, a senhorita Carvalho e Emma sumiram. Não pela frente, pelo corredor de serviço. Tem algo no chão que o senhor precisa ver. Ele já estava se movendo antes que ela terminasse de falar. Chegou ao corredor em menos de 1 minuto. Viu o pequeno papel dobrado contra o rodapé antes de ver qualquer outra coisa. Ajoelhou-se sem pensar no mármore contra o joelho e ergueu o desenho entre 2 dedos. 3 figuras de palito, um sol, cabelo claro na menor, sapatos vermelhos brilhantes. Algo dentro dele que estivera fechado por muito tempo
se abriu com um som que só ele conseguia ouvir. Por anos, Alessandro Moretti temera apenas uma coisa: perder seu império, território, reputação, controle. Havia se treinado para não temer a perda de nenhuma pessoa em particular, porque em seu mundo, as pessoas eram tiradas de você o tempo todo, e o luto era um luxo que um homem em sua posição não podia se dar. De pé naquele corredor, com o pequeno papel na mão, sentiu pela primeira vez em mais anos do que conseguia contar o medo específico e terrível de perder alguém. Não algo, alguém, duas pessoas. Levantou-se, e sua voz, quando veio, foi muito baixa e muito fria. Nico, puxe os últimos 30 minutos de todas as câmeras dos portões. Agora. A gravação levou menos de 4 minutos. Um sedã escuro registrado em nome de um dos contratados externos de Marco tinha saído pelo portão de serviço oeste às 11h43, se movendo sem pressa. Tinha virado ao sul na via de acesso e desaparecido além da linha de árvores. Alessandro já estava no banco da frente do próprio veículo quando Nico chamou pelo fone de ouvido. Senhor, a placa levou a um endereço no Distrito Industrial de Osasco. Uma empresa de fachada. É dona de um galpão abandonado perto da Avenida Ellery. Sem conta de luz há 18 meses, mas ainda há uma linha de utilidade particular ativa. Mandem todo mundo, silenciosamente, sem sirenes. Nada que chegue ao perímetro antes de mim. 3 veículos o seguiram. 6 homens escolhidos a dedo entre os que morreriam antes de falar com os Romano. Nenhum deles fez perguntas. O galpão ficava no fim de uma via de serviço rachada. As janelas pintadas de preto por dentro. A doca de carregamento acorrentada. Uma única porta de serviço na parede norte mostrava o brilho fraco de uma fechadura recém-lubrificada. Os homens de Alessandro se espalharam ao longo das paredes sem som. Ele fez um único gesto e a porta foi aberta. Dentro, o ar cheirava a poeira de concreto e óleo de máquina. Uma única lâmpada iluminava o centro do piso vazio. Sofia estava sentada, amarrada a uma cadeira de madeira sob a lâmpada. Os pulsos presos à frente. O uniforme ainda amassado da manhã de fazer malas. Os olhos vermelhos, mas secos. Emma estava sentada em seu colo, o coelho de pano apertado contra o peito, o rostinho enterrado no ombro da mãe. Marco Bellini estava de pé, 10 passos além delas, mãos nos bolsos do casaco. Perfeitamente composto. Não se assustou ao ver Alessandro. Quase sorriu. O senhor não devia ter vindo sozinho. Não vim. Os olhos de Marco se moveram brevemente para as sombras junto às paredes, e algo em seu rosto afrouxou nas bordas. 10 anos, disse. Não para Alessandro. Não para ninguém em particular. Apenas para o piso de concreto entre eles. 10 anos, fiquei ao seu lado. Pedi seu carro. Equilibrei seus livros. Salvei sua vida 2 vezes. E o senhor nunca disse meu nome, a não ser quando precisava de algo. Nunca fui um sócio. Fui um cabide. Fui um par de mãos. A voz apertou. Sabe o que é ser invisível na casa que você construiu para outro homem? Uma ferida deixada apodrecendo por 10 anos não precisa de uma faca para finalmente cortar alguém. Marco ergueu os olhos. E tudo isso, disse, a voz se desfazendo nas bordas. Tudo isso porque o senhor finalmente decidiu notar uma menina de 3 anos e a governanta mãe dela. 10 anos fiquei ao seu lado, e foi preciso o biscoito de uma criança e um par de sapatos gastos para o senhor abrir os olhos. Alessandro não avançou em direção a ele. Esse foi o seu erro, Marco. Meu erro. Você acreditou que as pessoas sem poder não importavam. Deu um único passo lento à frente, posicionando o próprio corpo entre a cadeira de madeira e o fim distante do galpão. Você me serviu por 10 anos. Em 10 anos, nunca uma vez olhou para baixo, para a mulher que esfregava o chão sob seus pés. Ela era invisível para você, do jeito que você diz que eu te fiz invisível. É por isso que ela viu o que você fez há 4 meses e não pensou nada daquilo. E é por isso que, quando finalmente comecei a enxergá-la, comecei a enxergar você. A mão de Marco se moveu meio centímetro em direção ao interior do casaco. Os dedos de Alessandro roçaram o mostrador do relógio de pulso. O sinal foi pequeno o bastante para que ninguém na sala percebesse que tinha acontecido.
Mas todos na escuridão além da lâmpada já esperavam exatamente por aquele movimento. O galpão explodiu em ação. A lâmpada acima da cadeira balançou violentamente enquanto corpos se moviam pelas bordas escuras. 2 dos homens de Marco surgiram de uma porta à esquerda, armas já se erguendo, e caíram antes de sair do quadro. Um grito abafado veio da doca de carregamento, depois um som mais pesado, depois silêncio. Em algum lugar atrás de Sofia, um vidro se quebrou. A lâmpada tremeu uma vez e continuou acesa. Alessandro não avançou sobre Marco. Avançou sobre a cadeira. Chegou até Sofia em 3 passadas. Puxou Emma do colo dela num único movimento, apertou-a contra o peito e virou as costas para o fim distante do galpão, de modo que seu próprio corpo ficasse entre a criança e o que quer que viesse daquela direção. Emma fez um som meio choro, meio pergunta. Ele pressionou a cabecinha dela contra a curva do pescoço. "Estou com você", disse, baixo, junto ao cabelo dela. "Estou com você." Um único tiro estalou de algum lugar perto da doca de carregamento. Alessandro sentiu algo quente passar de raspão pelo topo do ombro. Não o frio profundo de um ferimento grave. A picada fina e brilhante de um roçado. Não afrouxou o abraço na criança. 2 de seus homens já estavam na cadeira de Sofia, cortando as cordas dos pulsos dela. Ela se levantou instável e estendeu os braços para a filha, e Alessandro colocou Emma de volta nos braços dela, com o mesmo cuidado de quem pousa algo feito de vidro. "Tirem elas pela porta norte." Não parem. Sumiram em segundos. O último dos homens de Marco caiu perto da parede do fundo. Os homens de Alessandro fecharam o cerco no centro do piso. Marco ficou sozinho sob a lâmpada. Parecia, pela primeira vez em 10 anos, exatamente a idade que tinha. "Viva-o", disse Alessandro baixinho. Seus homens entenderam. Levaram Marco ao chão sem cerimônia. Houve um som curto e seco e outro mais longo. Depois o som de um corpo sendo virado de bruços e algemado com o tipo de restrição que nunca deixara um Moretti sem uma confissão completa. Alessandro passou por ele sem olhar para baixo. Saiu pela porta norte, para a luz pálida da tarde. Sofia já estava de joelhos no cascalho, os braços envoltos em Emma, sussurrando as mesmas palavras vezes seguidas. Alessandro pressionou a palma brevemente contra o próprio ombro. O ferimento era raso. Aguentaria. Caminhou em direção a elas sem dizer mais nada. Um homem que finalmente aprendeu o que não pode se dar ao luxo de perder, vai colocar o próprio corpo entre isso e cada bala do mundo. Voltaram à propriedade num pequeno comboio silencioso. Alessandro deixou o médico da família fechar o ferimento no ombro no canto da cozinha, enquanto Sofia sentava 2 cômodos além, com Emma adormecida contra o peito. Não subiria até o curativo estar pronto. Não mandaria mais ninguém falar com Sofia em seu lugar. Naquela noite, bem depois de a casa se acalmar e os auditores externos terem ido embora com suas pastas lacradas, ele caminhou sozinho até os aposentos dos fundos. Bateu na portinha. Sofia abriu com Emma, ainda adormecida no ombro. "Posso entrar por um momento?" Ela se afastou. O apartamento estava quase vazio. A mala ainda perto da porta. Os livros já reempacotados. Ele ficou parado logo depois da soleira, consciente da pequenez do cômodo, e do fato de que nunca antes havia entrado no espaço onde as pessoas que mantinham sua casa viva realmente moravam. "Senhorita Carvalho", disse, "eu lhe devo um pedido de desculpas, e gostaria de dá-lo antes de pedir qualquer coisa." Sofia não disse nada. Deitou Emma com cuidado na caminha junto à parede e puxou um cobertor sobre ela. Só então se virou para encará-lo. "Duvidei de você", disse ele. "Olhei para uma pasta preparada por um homem em quem confiava havia 10 anos, e escolhi acreditar nela em vez do que meus próprios olhos já haviam me dito sobre você e sua filha. Essa é a primeira coisa pela qual peço desculpas. É a menor delas." Ele respirou fundo. "A maior é esta. Marco pôde fazer o que fez por anos, porque eu não olhava. Passei 30 anos defendendo meu império, e não uma única tarde observando as pessoas que fazem meu café toda manhã. Ele roubou de você, de Margarida, dos jardineiros, dos motoristas, de mais de uma dúzia de outros, e roubou de todos vocês,
dentro de uma casa que carrega meu nome. Não teria conseguido se eu estivesse prestando atenção. Essa falha é minha. Sofia ficou muito imóvel. Estou pedindo que você volte, disse ele, mas vou entender se não puder. Por um longo momento ela não respondeu. Olhou para a filha adormecida. Olhou para as próprias mãos. Eu volto, disse finalmente, mas não por privilégios. Diga sua condição. Nenhuma exceção para mim. Nenhum horário especial. Nenhum arranjo discreto que desaparece assim que a atenção se desvia. Todo trabalhador desta casa deve receber o que me foi negado. Um sistema de licença que nenhum homem sozinho possa alterar. Registros escritos que ninguém consiga apagar em silêncio. Uma linha independente para reclamações que não passe por um supervisor. Transporte seguro para casa depois de turnos noturnos. E a regra contra funcionários usarem os carros da propriedade, a que Marco inventou, precisa acabar. Concordo com tudo isso, a partir de amanhã, por escrito. Por escrito, assinado por mim, afixado no corredor da equipe até de manhã. Os ombros de Sofia relaxaram pela primeira vez naquele dia. 2 semanas depois, quando o novo sistema já havia começado a se assentar no ritmo da casa, Alessandro pediu a Sofia que assumisse um cargo que nenhum funcionário jamais ocupara. Supervisora sênior da casa, com autoridade para revisar escalas, junto a uma firma independente de folha de pagamento. Ela hesitou. Não queria ser vista como recompensada por uma ferida. Então Margarida falou da porta da cozinha. Você é quem sabe o que é não ser ouvida. Sofia aceitou. Uma casa reconstruída em torno da dignidade de uma pessoa sustenta todas as outras com mais suavidade por causa disso. Vários meses depois, a propriedade Moretti tinha mudado de maneiras que um visitante não notaria à primeira vista. Os jardins pareciam os mesmos. Os muros de pedra ainda se erguiam sobre os mesmos portões de ferro. Mas dentro dos corredores, as pessoas tinham começado a andar de outro jeito. Governantas falavam umas com as outras sem baixar a voz. Motoristas ofereciam carona sem esperar ser pedidos 2 vezes. Cozinheiros iam para casa no fim do turno, em vez de inventar mais uma tarefa que pudesse livrá-los de uma advertência por escrito. Margarida Alves finalmente foi à consulta médica que tinha adiado por 2 invernos. Emma passou a fazer parte da vida diária de Alessandro de um jeito que ele nunca havia planejado. Corria para o escritório sem bater. Trazia desenhos com a tinta ainda molhada. Deixava biscoitos partidos em 2 pedaços desiguais no canto de sua mesa e guardava sempre o pedaço menor para si. Sentava no sofá do canto enquanto ele trabalhava, o coelho de pano preso sob o queixo, às vezes cochilando antes da última ligação terminar. Ele um dia acreditara que coisas suaves na vida de um homem eram as brechas por onde o mundo o feria. Estava começando a entender algo diferente. Algumas perdas não podem ser curadas trancando todas as portas. Algumas só podem ser curadas encontrando alguém que valha a pena manter a porta aberta. Numa tarde, Alessandro levou os 2 cartões de desejo restantes até o jardim. Sofia estava rindo com uma das governantas mais novas perto das hortas. Emma estava sentada com as pernas cruzadas na grama, arrumando pedrinhas num círculo torto. Ele ajoelhou ao lado dela e colocou os cartões na grama entre os 2. Emma, disse, você ainda tem 2 desejos. Qualquer coisa que quiser. Uma viagem para algum lugar, um quarto cheio de brinquedos, um vestido bonito, 100 livros, qualquer coisa. Emma olhou para os cartões. Olhou para a mãe, ainda rindo perto das hortas. Balançou a cabeça devagar. Eu já usei meus 3 desejos, disse. A mamãe não está mais cansada. Alessandro não respondeu de imediato. Quando respondeu, sua voz estava mais baixa do que pretendia. Está bem, meu bem. Mais tarde naquela semana, sem contar a Emma, ele se reuniu em particular com um advogado e criou um fundo educacional protegido em nome dela, grande o bastante para levá-la através de qualquer escola, qualquer formação, qualquer futuro que ela escolhesse trilhar. Deixou 2 coisas bem claras. O fundo não era o segundo desejo, não era o terceiro desejo. Era simplesmente o que um homem devia a uma criança que se recusara a pedir qualquer coisa a ele. Os 2 cartões em branco ficaram na gaveta de cima de sua escrivaninha. Ao lado deles, numa pequena moldura prateada,
Ficou pendurado o desenho a giz de cera de uma mulher dormindo até tarde, sob um sol enorme demais. Força de verdade nunca foi sobre controlar tudo ao alcance de um homem. Era sobre finalmente notar as pessoas que nunca tiveram escolha alguma. Se essa história tocou algo em você, adoraríamos saber. Você já viu um pequeno gesto de bondade mudar uma vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que possa precisar disso hoje. Novas histórias emocionantes são publicadas todos os dias. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, dias tranquilos e um coração que permaneça aberto às pessoas que o mundo, com frequência, ignora. Até logo, e nos vemos no próximo vídeo.